Graças e paz, irmãos. Hoje eu vou começar com a famosa linguagem evangeliquez, graça e paz. E eu quero trazer esse vídeo para falar algo muito óbvio e, por mais que pareça óbvio, ainda assim gera uma série de confusões. Só existe um evangelho, só um evangelho. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marcos Oliveira, sou pastor, professor, sou pesquisador e escritor, e hoje eu quero fazer um comentário sobre a Carta de Gálatas, ok? Na minha igreja nós estamos trabalhando um tema, que diz respeito à Carta de Gálatas, e eu já quero convidar você a fazer algo extremamente edificante. Eu estava praticando exercício físico, e a Carta de Gálatas ela tem 6 capítulos. Eu botei o meu fone, coloquei meu aplicativo, e comecei a ouvir o áudio da Carta de Gálatas, e em 16 minutos aproximadamente você consegue ouvir a carta inteira. É sempre importante, antes de você se aprofundar em algum ponto específico da Bíblia, você ler a carta inteira. Um dos grandes erros que a gente comete numa interpretação bíblica é você desconectar um versículo do seu todo, tá? Então, quando a gente lê a Carta de Gálatas inteiro, aí as partes que a gente pode dar uma atenção maior ficam mais claras e o risco de a gente cometer algum tipo de erro interpretativo cai bastante. Eu não me aprofundei por meses na Carta de Gálatas, mas acredito que a gente pode comentar algumas coisas. Olha que interessante, ele já começa na paulada, Geralmente todas as cartas do apóstolo Paulo ele começa elogiando tal, e depois ele começa a tratar as questões. Aqui não. Aqui olha como é que ele começa assim, ó. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual glória para todos sempre. Amém. Então ele faz a sua saudação inicial e depois já desce o chicote. Maravilho-me de tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquieteis e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. O apóstolo Paulo já começa amaldiçoando as pessoas que estão pregando outro evangelho ou acrescentando, além do evangelho. Eles estão apresentando o evangelho e um complemento a mais. E ele diz, qualquer pessoa, inclusive um anjo que faça isso, seja amaldiçoado. Então, irmãos, existe um evangelho só. É impressionante. Quando o apóstolo Paulo está desenvolvendo seu ministério, ele está tentando trazer unidade entre os judeus e os gentios. Ele está dizendo que tanto os judeus e gentios, pela graça de Deus, podem ser um povo só, cordeiros com Cristo, mortificados na cruz de Deus. Só que o que acontece? Os judeus cristãos judaizantes estão acrescentando ao evangelho de Cristo outras coisas que estão destruindo essa unidade que foi conquistada pela graça de Deus. Então, quando Jesus Cristo realizou a sua obra na cruz, ele conseguiu cumprir todas as exigências da lei, e aí ele morre na maldição da lei, e ele ressuscita, e agora em Cristo Jesus nós temos acesso à graça de Deus e podemos viver em Cristo Jesus para agradar a Deus. Nós não precisamos do jugo da lei, porque a lei ela não era suficiente para transformar nossas vidas. Então, se você falhasse em uma lei só, você falharia em todas, e aí você estaria sob condenação. Jesus foi o único homem que conseguiu cumprir toda a lei, então ele, cumprindo toda a lei, foi morto debaixo da lei, maldito, ele foi feito maldito, mas
ressuscitou ao terceiro dia. Então nós vivemos agora em Cristo Jesus, não mais pela lei. Se os homens se circuncidassem, eles estavam aceitando o jugo da lei. E isso era um absurdo. Tem um livro, né, de N.T. Wright, que ele faz comentário de Gálatas. Ele diz que tem um homem, um marabalista, né, um equilibrista. Ele conseguiu colocar um cabo de aço, se eu não me engano, lá naquelas cataratas do Niágara, lá do Foz de Iguaçu, alguma coisa assim. Ele colocou um cabo de uma distância absurda e ele conseguiu andar por esse cabo uma longa distância sem cair, né? Foi um grande feito que ele fez, não lembro o nome desse equilibrista aí, né? Talvez aí meus editores aí me ajudem colocando o nome dele. E aí, não satisfeito em ele andar sobre essa corda bamba, ele chamou um voluntário, colocou o voluntário nas costas dele e foi andando na corda bamba com esse cara nas costas. Não sei quem que é mais maluco, né? Ele ou o cara que foi nas costas dele. Agora imagine a situação que ele está andando por uma corda, sei lá, de 100 metros. Quando ele chega na metade desse cabo, o rapaz que está nas costas dele fala: quer saber de uma coisa? Não quero mais a sua ajuda. A partir de agora pode deixar comigo que eu vou caminhando do meu jeito. Aí eu te pergunto, meu irmão, onde esse cara ia parar se ele saísse das costas desse equilibrista e decidisse por ele mesmo caminhar nessa corda bamba? Isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês estão caminhando pela graça, no poder de Deus, dependendo do Espírito Santo. Deus está conduzindo vocês nessa caminhada extremamente complicada, que é a caminhada da fé rumo à eternidade. E agora vocês decidem sair das costas do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, e querer caminhar pelas próprias forças, pelas próprias obras. Vocês acham que pessoas que fazem isso vão chegar muito longe? É justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Só existe um evangelho, só existe uma maneira de caminhar nessa jornada sem cair, sem se corromper, que é dependendo único e exclusivamente de Deus, no Espírito Santo, em Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, nós com certeza vamos conseguir viver de forma justificada e caminhando em santificação rumo à vontade do Pai. Então entendam isso, tem um evangelho só. Você fala: mas Marcos, tem tantas denominações, aparentemente tantas teologias. Pois é, mas o evangelho é um só, tá? Esse evangelho, irmãos, vai nos colocar dentro da descendência de Abraão. A bênção que estava sobre Abraão, o apóstolo Paulo interpreta essa bênção como uma proto-evangelho. Quando Deus fala assim: em ti serão benditos todas as nações da terra, ele está dizendo que no momento que pela fé Abraão ele é justificado, né? Então essa promessa que vai se cumprir na vida de Abraão é pela fé, não é pelas obras. Então se a bênção de Abraão de abençoar todas as nações da terra vem pela fé, em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, nós entramos dentro dessa promessa. E a palavra de Deus fala que o teu descendente, não é os teus descendentes. Então o apóstolo Paulo interpreta que quando ele diz o teu descendente, ele está falando exclusivamente de Jesus Cristo. Então a bênção de Abraão vai se cumprir em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo ele morre na cruz e ressuscita, e agora todos podemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. E no momento que nós somos justificados, a condenação, não há mais condenação, e o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. Então todos podem se tornar habitação de Deus em Cristo Jesus pela fé no Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar os corações e agora, independente se você é judeu, se você é gentil, se você é homem, se você é mulher, se você é escravo, se você é livre, se é rico, se é pobre, não importa. Todos dentro desse evangelho podem se tornar a habitação de Deus, e essa era a promessa, né, da bênção para todas as nações. Tá? Então existe apenas um evangelho. Todas as vezes que nós colocamos um complemento ao evangelho, algo a mais, nós estamos levantando barreiras, colocando novas divisões, trazendo algo, escravizando novamente as pessoas.
As pessoas são livres para viver a vontade de Deus e agora nós estamos colocando um jugo de escravidão sobre elas e não importa qual seja, se não é evangelho, vai escravizar e vai limitar o poder de Deus na vida das pessoas. Então, nós somos livres em Cristo Jesus, pela fé, somos justificados e agora, pelo meio do Espírito Santo, nós caminhamos num caminho de santificação rumo à eternidade para desenvolver a vontade do Pai. Okay? Então, se está tendo divisão na sua igreja, se está tendo confusões, talvez haja um distanciamento do verdadeiro evangelho que traz liberdade, que traz unidade, que traz poder de Deus. Tá? Então viva esse evangelho, não vamos colocar julgos que não são da palavra de Deus sobre os irmãos e vamos viver esse evangelho da graça. Um forte abraço, continue confiando em Deus e no Espírito Santo e é Ele que vai desenvolver em nós o fruto do Espírito que agrada a Deus, do qual não há lei nenhuma. Forte abraço! Se você gostou desse vídeo, uma pequena introdução sobre o livro de Gálatas, vamos continuar essa caminhada e eu creio que Deus vai nos conduzir a uma igreja mais unida, mais madura, mais cheia do Espírito Santo e com mais fruto do Espírito em Cristo Jesus. Forte abraço!